A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, apresentar esse culto ao Senhor. Você que pode, coloque-se de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, estamos aqui nessa noite. Papai, estamos aqui, ó Deus, para prestar o nosso culto, para prestar a nossa adoração a Ti, Senhor. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as nossas falhas. Senhor, traz, Senhor, a Tua santidade para perto de nós, ó Pai. Traz, Senhor, para perto de nós, ó Deus, a Tua presença, Senhor. Senhor, nós não merecemos, ó Deus, a Sua presença, o Teu Santo Espírito, Papai. Mas nós clamamos nessa noite, Pai. Chega mais perto de cada um de nós. Esteja, Senhor, aqui ao nosso meio. Esteja, Senhor, passeando aqui no meio da Tua igreja, Papai. Nós viemos aqui, Senhor, como pecadores, ó Deus. Oh, Pai, viemos aqui, Senhor, para Te louvar, Te adorar, para fazer o Teu nome, Senhor, grande nas nossas vidas, porque o Senhor já é grande, o Senhor já é Deus, mas nós, sem a Tua presença, não somos nada, Papai. Nós, sem o Teu Espírito Santo, Senhor, não podemos nada, Papai. Por isso, Senhor, estamos aqui, ó Deus, porque nós carecemos, ó Pai, da Sua misericórdia, porque nós necessitamos do Seu perdão. Pai, seja com cada um de nós aqui, abençoa aqueles que já estão, abençoa aqueles que estão no caminho, Pai, e assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, igreja. Eu vou ler rapidamente aqui um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, você que trouxe sua Bíblia, trouxe seu aplicativo, Lucas 23, a partir do verso 33. A minha versão é NVI. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros? Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali, dependurado, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra da cruz, ela é muito forte, porque nós vemos aqui o Senhor Jesus tendo um encontro com dois homens no momento mais difícil da vida deles. Um foi condenado e o outro foi salvo. Jesus foi crucificado ali no meio daqueles malfeitores, e a pena de morte a qual eles foram submetidos naquele momento não era para qualquer crime. Geralmente a pena de morte, a crucificação ou outro tipo de morte, apedrejamento, por exemplo, era aplicada a crimes graves, era aplicado para alguém que havia matado outra pessoa, muito provavelmente. E Jesus estava ali no meio, sendo insultado
pelos soldados que estavam dividindo as suas roupas, pelos populares que estavam ali olhando e pelos próprios malfeitores que estavam ali. Um deles dizendo: você não é o Cristo? Desce daí e salva-se a si mesmo. Interessante, igreja, é que nós sabemos que o Senhor, Ele tinha um plano perfeito e ainda tem para a salvação das nossas vidas, e esse plano passa pela crucificação e não pela libertação dele ali naquele momento. Ele poderia ter descido daquela cruz, mas ali havia uma inscrição: o Rei dos Judeus. E aí estavam questionando ele: se você realmente é um rei, se você realmente é o Filho de Deus, então salva-se. E que conclusão que nós podemos rapidamente tirar disso? Uma palavra que poderia servir para vários tipos de aplicações e de pregações da nossa vida, mas que Deus ou Jesus precisa fazer algo para provar que Ele é Deus. Porque aqueles homens estavam pedindo isso: se você é Deus, prova e desce daí. Então Deus precisa provar, Jesus precisa provar alguma coisa? Isso é uma pergunta, não uma afirmação. Deus precisa provar que Ele encarnou numa virgem, do útero de uma virgem, para provar que Ele é Deus. Ele precisa provar a sua divindade de alguma forma, atendendo ao clamor daquela população, dizendo: desce daí, você não é Deus, você não é o Filho, você não é o escolhido, você não é o prometido. E aí eu trago isso para uma aplicação nas nossas vidas hoje. Muitas vezes, dependendo da situação em que nós estamos, nós colocamos Deus ou Jesus meio que na parede, se isso é possível, né? Para que Ele venha fazer alguma coisa nas nossas vidas, para que Ele venha provar que Ele é Deus, nós colocamos condições para servi-lo. Ele precisa fazer alguma coisa. Se você é Deus, cura o câncer. Se você é Deus, reata o meu casamento perdido. Se você é Deus, me dá o emprego de volta, ou me dá um novo emprego. Se você é Deus, prova para mim que você é Deus, e faz isso. É isso que aquele povo estava fazendo, conclamando Jesus a provar alguma coisa para eles. E parece que não, igreja, mas isso muitas vezes nós fazemos ainda. Nós viemos para a igreja essa noite com um propósito. Será que o nosso propósito é de louvar e adorar a Deus? Ou será que é o nosso propósito de buscar algo que Ele vai fazer para mim, porque eu estou precisando? Porque aquele ladrão estava precisando descer daquela cruz. Ele queria viver. Mas o outro não queria viver. O outro queria apenas ser salvo. Se é que pode dizer apenas. Eu ouvi um aleluia, glória a Deus. Então não cabe na nossa cabeça esse Deus. Quem Deus é? Porque a gente estereotipa Ele como alguém que vai nos servir. E muitas vezes nós ficamos provando Ele dessa forma. Desce dessa cruz aí, vem aqui fazer algo para mim. E aí quando eu li esse texto, o Senhor falou para mim que isso é pura idolatria. Quando nós temos as nossas vidas firmadas em Deus que vai fazer, porque Ele é Deus, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que o ladrão da cruz fez, do que aquilo que o ladrão da cruz fez. E por que é idolatria? Idolatria, a gente quando fala em idolatria pensa o quê? Numa imagem, né? Ah, não, eu não estou adorando outros deuses, não estou idolatrando nada. Mas
muitas vezes, se nós formos recorrer à história, à mitologia grega, se nós formos recorrer a outros deuses, Deus da chuva, vou dar um exemplo, ao qual nós não acreditamos, é apenas um exemplo, uma aplicação para fazer uma comparação. O Deus da chuva, os súditos, os servos, os seguidores apresentam a esse Deus um ritual para quê? Para que ele mande chuva. Não é verdade? Então eles estão idolatrando aquele Deus, mas por algo em troca. Quando eu coloco Jesus nessa condição e falo, Senhor, faz por mim, eu estou fazendo a mesma coisa do que os maias, os astecas e os incas faziam. Eu estou fazendo a mesma coisa que o candomblé faz, porque lá também tem um Deus da chuva e do arco-íris. Então o Senhor me colocou, quando eu li esse texto, essa palavra de uma maneira muito forte. Em qual sentido? Que Deus não é um meio de obter as coisas, ou de obter alguma coisa. Jesus não foi crucificado para que nós obtivéssemos emprego, casa, casamento, carro. Não. Esse ladrão que reconheceu Jesus no verso 40 dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, e logo abaixo ele disse, no 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse cara acertou em cheio o verdadeiro sentido de você receber e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não falou assim, me tira daqui, vamos descer aqui nós três, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Não, ele falou assim, lembra-se de mim. Quando nós nos reunirmos como igreja, como estamos fazendo essa noite, pense nisso. Nós estamos aqui porque nós queremos muito mais do que bens materiais. Eu quero bens materiais. Eu gosto de andar num carro legal, morar num lugar bom, ter umas roupinhas de marca, isso tudo é ótimo. Mas isso não pode ser o motivo, isso não pode ser a motivação das nossas vidas. Quando nós entramos aqui para congregar, para cultuar, para adorar, é um Deus independente do que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós estamos aqui para reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E como diz popularmente aí, se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus do mesmo jeito. O mais importante é que nós somos o ladrão que reconheceu, porque nós estávamos condenados à morte. Aleluia, da mesma forma que aquele ladrão estava condenado à morte, eu estava condenado à morte, você estava condenado à morte, e nós encontramos Jesus na pior hora das nossas vidas, que é quando nós estávamos lá, naquela cruz, condenados à morte, e aí nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. É só isso. Se o Evangelho acabar hoje, Jesus voltar hoje, se o mundo acabar agora, nós temos que ter em mente que o nosso papel é só esse, é como aquele ladrão, reconhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O resto é resto. Se você bater as botas amanhã, glória a Deus. Se você casar bem, se você comprar, ótimo. Mas se tudo isso não acontecer, se der por satisfeito, como esse ladrão se deu por satisfeito? A única coisa que ele falou foi isso, lembra-se de mim. E quando a igreja, eu entrei no meu deserto, eu pensei muitas vezes em coisas que eu nem quero falar, para não escandalizar. E eu, quando eu li essa palavra, que eu pensei, Jesus encontrou aqueles dois homens, um reconheceu e o outro não. O que eu fiz no meu deserto foi reconhecer, mas ainda não foi suficiente. Você tem que reconhecer Ele todos os dias, você tem que aceitar Ele todos os dias, você tem que estar com isso na sua mente, que Deus, Ele não é um meio de obter as coisas. Apenas uma coisa, sim, Ele é um meio, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para a nossa salvação eterna. Então, quando você estiver cultuando a Deus, entregue de verdade, de fato, a sua vida como Jesus,
como aquele ladrão entregou a vida para Jesus. E entrega rápido, faz que nem ele. E tantas vezes o Marcelão falou aqui, é mais fácil entregar e logo, não pensa muito não. Entrega seu coração, entrega a sua vida, entrega o seu tempo, que o Senhor Jesus, Ele tem a salvação eterna para mim, para você, para todos nós como noiva, como igreja dele. Amém? Vamos nos colocar de pé.